O Grêmio vai para 2022 com a maior folha salarial entre os clubes da Série B. Para você ter uma ideia de disparidade, o Vasco, que teve a maior folha salarial em 2021, vai ter quase que a metade da folha salarial do Grêmio. Por que o Vasco foi tão incompetente? E ter uma folha salarial com jogadores de nome para disputar uma Série B é garantia de acesso? Depois da vinheta a gente volta para trocar uma ideia. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes e falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal e contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue o @vascaíno Cerrado lá no Instagram. Quero dar um recado aqui para a galera que é membro do canal e ainda não está lá no nosso grupo do Telegram. É só você entrar aqui, ó, Guia Comunidade, entrou no canal Vascaíno Cerrado, clica ali Comunidade, tá lá o link, clicou no link, você entra no nosso grupo no Telegram, a gente troca ideia todo dia aí sobre as coisas no Vasco. Se você não é membro ainda, tem um link na descrição, só você clicar lá e aí te explica como é que faz pra você virar membro do canal Vascaíno do Cerrado. Bom, vamos ter uma Série B dificílima, todos sabem, com o rebaixamento do Grêmio, do Avaí Sport e a Chapecoense, as coisas tendem a ser mais difíceis, né? Imaginava-se um Cruzeiro forte também por causa da injeção da SAF, que caiu por terra esse planejamento, e o Cruzeiro, que já teve um orçamento limitadíssimo nessa temporada, de R$1.700.000 de folha salarial, vai reduzir, parece que tem gente falando que 2/3 dessa folha. Se reduzir a metade, vai ter quase 900 mil de folha por mês, uma coisa que é inconcebível para um time ou clube do tamanho do Cruzeiro. Mas a coisa tá feia lá, mandaram o Luxemburgo embora, o Alexandre Matos nem foi, jogadores foram contratados, estão sendo dispensados, então vão com o que tem e parece que não vai ter o cruzeirense, vai ter que ter muita paciência para esse plano de austeridade que eles vão mergulhar agora, inclusive falando em contratar Alexandre Pássaro e Fernando Diniz. Eu vi essa novela em algum lugar por aí. Mas vamos continuar, vamos seguir aqui e eu vou falar um pouco sobre folha salarial. O Grêmio vai ter uma folha na casa de 7,5 milhões de reais. Muitos jogadores aí que disputaram a Série A, inclusive hoje a novela Diego Souza, que quando eu falo que, pra que ficar aí se humilhando, pedindo pra esse cara vir pro Vasco, invadindo rede social, milhares de capa, Diego Souza no Vasco, acabou que ele não foi nem pro Sport, nem pro Vasco, cagou pras torcidas, final de carreira, que encerra a carreira lá no Sul, fique por lá, vai permanecer o Grêmio como teve dificuldade de encontrar um atacante, e que não tenha um salário muito alto, acabou optando por renovar ou recontratar o Diego Souza. Então nem Sport Vasco, ele vai ficar lá no Sul, a gente vai encontrar o Diego Souza jogando no Grêmio. Então uma folha de 7,5 milhões. O Vasco vai ter uma folha já anunciada pelo grande VP de Finanças, o nosso querido Adriano Mendes, né? R$3.800.000. É a folha do Vasco, que não é uma folha barata. Mas você estava reclamando porque falaram que ia ser uma folha maior. Ele falou que ia injetar mais dinheiro no Vasco e no futebol, e o contrário, vai ter uma redução de quase 30%. Eu não reclamei por causa do valor, eu reclamei por causa da mentira, né? Se não ia aumentar o valor do futebol, por que foi pro GE, pra Globo mentir mais uma vez? Parece que esses sádicos, eles têm o prazer de maltratar a torcida do Vasco. Eu não vou perder minha paz e nem ficar falando palavrão hoje, não. Quero um vídeo tranquilo. Então, R$3.800.000 é a folha do Vasco. Por que o Vasco, tendo a maior folha salarial, não conseguiu sequer entrar no G4? Porque contratou muito mal, né? Vou só terminar que o Sport vai ter uma folha de 2 milhões e o Bahia uma folha entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Ah, mas é muito pouco, é muito pouco. O Botafogo subiu com uma folha de 2.800.000. O Goiás subiu com uma folha de 1.200.000 reais. E o Curitiba
que subiu com uma folha de 2 milhões de reais. Ali, quem fugiu da regra, o Avaí, me sobe para a primeira divisão com uma folha de 800 mil reais mês, passando uma dificuldade tão grande que alguns jogadores que foram dispensados foram ao Tribunal de Justiça Desportivo dizer que não receberam e provavelmente o Avaí vai sofrer uma punição de perda de 3 pontos e perder a vaga para a Série A se não acertar os ponteiros ou não pagar os salários atrasados desses jogadores. Então, uma situação dificílima para um time que conseguiu o acesso à primeira divisão. Ah, mas qual que é o grande problema? O problema está no departamento de finanças. Ter uma folha salarial alta não significa dizer que o Vasco vai ter um time do caralho. Você quer um exemplo? Vamos falar das contratações. O Vasco contratou o Yuri Lara, o Thiago Rodrigues, que agradou aí por causa do perfil de contratação. Jogadores que fizeram uma Série B legal. Aí começam as apostas com jogadores que a gente não conhece, como o Luiz Cangá, um zagueiro alto, beleza, bacana, nunca vi jogar, com um contrato de apenas 3 meses. E tem o Anderson Conceição, que teve um bom momento no Cuiabá, mas era reserva do Cuiabá. Não estou falando do reserva do Palmeiras, não estou falando do reserva do Corinthians. Ele era reserva do Cuiabá, e um jogador de 32 anos de idade. O Edmar, que é um jogador de 37 anos de idade, que ele alternava titularidade com reserva do Bragantino. O Isaac, como eu falei, um jogador que é uma aposta, nunca vi jogar. 3 jogos só pelo América, 7 jogos pelo Fortaleza. O Grêmio tá empurrando aí para quem quer. Se esse jogador fosse bom, o Grêmio não emprestava para encarar o Vasco com ele disputando a Série B. Não que ele vai encarar o Grêmio, né? Deve ter uma cláusula aí de contrato aí, contratual que impeça ele de encarar o Grêmio. Mas não reforçar um time que vai brigar por uma vaga no G4 para subir a Série A. Então, se prestasse, de forma alguma estaria cedendo para o Vasco. Tem um jogador, o Vitinho, que veio do Corinthians, né? Um jogador que subiu da base recentemente, irritou muito a torcida. Eu vi muito torcedor do Corinthians falando: vá pro Vasco, se for legal lá, vende, se não for, dispensa. Mas ninguém quer ele no Corinthians. Agora a gente virou aí reduto para a base do Corinthians, né? Então vem esse jogador, e aí estão dizendo que o Vasco vai apresentar uma série de jogadores no início do mês aí. Um deles é o Raniel, que já contei aqui várias vezes, voltando de cirurgia, um jogador que fez pouquíssimos gols na carreira, não deu certo onde passou. O Luiz Amarília, talvez aí o diferencial nessas contratações, um jogador que foi bem no Campeonato Paraguaio, e um lateral direito que foi contratado que ninguém sabe quem é. Você vê algum time excepcional? O perfil ali, se você pegar o Luiz Amarília, que parece que tá certo com o Vasco, foi bem no Campeonato Paraguaio? Bacana. O Yuri foi bem na Série B? Bacana. O Thiago Rodrigues foi um dos melhores goleiros em questão de número em 2021? O perfil é esse. Esse é o perfil. O resto é tudo aposta. E ainda vai vir mais um caralhão de jogador aí que vai ser aposta. Qual que é o grande problema? Não adianta você ter, eu vejo gente falando assim, encher a boca, é a maior folha salarial, mas não adianta você ter a maior folha salarial se o abençoado do Adriano Mendes manda contratar sem ter dinheiro. Vai lá, Carlos Brasil, e dessa vez não dá nem para detonar o Carlos Brasil, vai contratar, mas você não tem dinheiro para pagar a rescisão de contrato. Se o jogador tiver em contrato com o clube, não tem grana para pagar a rescisão. Não tem grana para pagar a compensação financeira se o jogador tiver num clube e o clube quiser uma grana para poder emprestar, que foi o caso do Água Santa, foi o caso lá da Tombense, que queria uma compensação para emprestar de novo. Então não tem dinheiro para compensação financeira, não tem dinheiro para quebrar contrato, não tem, é para vir no 0800. O mercado fica limitadíssimo. Ou vem jogadores que tá muito afim de jogar no Brasil, como é o Amarília, que não sabe a fama do Vasco, senão certamente não vinha, a fama de mal pagador, de problemas políticos e tudo que o Vasco vem enfrentando, mas vem vislumbrado com o tamanho do nome, a torcida e a vontade de jogar no Brasil, né? E o Yuri, que é vascaíno, que largou o CSA e veio, o Thiago também veio, mas
Fora isso, você vê um monte de jogador aí deixando de jogar no Vasco para jogar no Ceará, para jogar no Náutico, para jogar, sei lá, abrindo mão de jogar no Vasco para jogar em times até intermediários aí. E por isso, porque não tem nem dinheiro para começar a conversar. Tá aí o grande problema. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Você acha que o Grêmio é favorito para subir, mesmo com essa possibilidade de não encaixar com um time de Série A na Série B? Ou não tem esse papo, não tem essa conversa, é entrar, atropelar, jogar como joga a Copa do Brasil e pega esses times pequenos, mete o sarrafo, sobe para a primeira divisão, se garante logo até antes, ou vai ter a dificuldade que teve o Vasco da Gama? Eu acho que não. O problema é o Vasco. O problema é a forma que o Vasco contrata, o problema é a falta de dinheiro para contratar e não adianta ter folha salarial alta não. Tá aí o Avaí, que tinha um time muito mais encaixado, muito melhor do que o do Vasco e custava R$800 mil por mês. Tá bom? Grande abraço, deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha, seu comentário também que é importante, fique com Deus e saudações vascaínas.